Hey there, sou o Teacher Sam do The Immersion House e eu vim aqui para dar uma dica para você que precisa do inglês para uma entrevista de trabalho, né? Como é que eu me preparo, como é que eu organizo os meus pensamentos e como é que eu treino o meu discurso para eu ir para uma entrevista de emprego. Por mais que você estude entrevistas de emprego e por mais que você se prepare para uma entrevista ou para uma empresa, a maioria das pessoas, obviamente você não sabe exatamente o que vai ser perguntado naquela entrevista. Então, é importante você começar a treinar pensando de uma forma mais ampla, de uma forma mais rica. Eu quero então te dar algumas dicas que você pode fazer isso, que vai te dar essa segurança em qualquer ambiente, ok? Então, vamos lá. O que você pode fazer nesse sentido? A primeira coisa que você pode fazer é pegar e treinar a sua apresentação pessoal. É importante você aprender a falar sobre você. Falar sobre você é a primeira coisa que tem que estar na sua lista para aprender a falar qualquer coisa. Quando você vai aprender a falar inglês, você tem que saber falar sobre você, contar sobre você, quem é você, o que você faz, o que você gosta, de onde você vem, falar sobre sua educação, falar sobre os seus planos futuros, né? Então é muito importante você criar um roteiro onde você vai falar sobre você, seu perfil de personalidade, naquilo que você é bom, suas especializações. Então quando você organiza o roteiro, organiza a sua apresentação e você treina falando sobre você, você vai aprender de forma muito mais rápida, porque falar sobre você é um assunto que você domina. Ninguém fala sobre você de forma tão bem quanto você mesmo. Então a sua primeira preocupação na hora de se preparar não é a entrevista de trabalho, não é decorar coisas para a entrevista de trabalho, é você mesmo, é saber falar sobre você mesmo. Então essa é a primeira coisa, monte um roteiro falando sobre você, quem você é, onde você estudou, quais são os seus talentos, né, no que você é bom, qual é a sua personalidade. Escolha um teste de perfil de personalidade que te ajude a se descrever bem. Por exemplo, você pode usar o DISC, ou você pode usar o MBTI, MBTI, né? Você pode usar, existem vários tipos de testes maravilhosos que ajudam você a se descrever, mas de uma forma mais descrevendo a sua personalidade. Inclusive você vai achar sites que você pode usar tanto português quanto inglês, e aí você pode olhar o texto, escrever e treinar falando sobre a sua personalidade. Falar sobre a sua educação, onde você estudou, o que você estudou, isso ajuda muito também. Então esse é o primeiro passo. Fale sobre você, seus planos futuros, onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como você se vê, né? Quais são os seus planos, quais são os seus projetos. Treina os verbos no futuro e aprenda a falar sobre os seus planos no futuro. Organiza o roteiro, treina. Fala de novo, se grava treinando nos mais diferentes ideias e cenários. E a terceira coisa, aprenda a contar histórias. Quando você aprende a contar histórias, não importa como as pessoas te perguntem, você vai conseguir falar sobre aquilo. Então você precisa ter uma estrutura, e essa estrutura vai te dar a segurança do seu começo, meio e fim para qualquer que seja a pergunta. Então eu vou te ensinar aqui uma estrutura que nós ensinamos para os nossos alunos, e eu nunca passei isso para ninguém. Eu vou ensinar para você agora de primeira mão. Vamos lá? Você vai usar uma estrutura que você vai usar um acróstico. Esse acróstico é o CAR, C-A-R, CAR, ok? Então toda vez que alguém pergunta algo da sua experiência de trabalho, você vai pegar o seu carro, você vai pegar o seu car e você vai dirigir ele, tá bom? Então digamos que eu pergunte, fale pra mim um problema que você teve que resolver e como você resolveu esse problema, né? Imagine que alguém pergunte para você sobre o resultado de um trabalho que você já entregou, ou um problema com o cliente, ou como você trabalha para fidelizar o seu cliente, enfim, todas essas perguntas. Você usa o CAR. E o que é o CAR? Primeiro, contexto. Segundo, ação. Terceiro, resultado. Contexto, ação, resultado. Você pode usar isso em português também, e você vai usar isso a partir de agora na hora de organizar as suas perguntas, contar a sua história em inglês. Então existem algumas frases que são frases chaves que você usa para começar uma frase. Por exemplo,
back in the day, algum tempo atrás, back in the day, a few years ago, alguns anos atrás, ok? When I was working at, quando eu trabalhava aí você diz onde você trabalhava, e aí você vai entrar no car agora. O contexto, o que aconteceu? Nós tínhamos um cliente, we had a client, ou nós tivemos um problema, we had a problem, we had a situation. Presta atenção nos verbos no passado. We had a problem, we had a situation, we had a client, né? Então nós tivemos um cliente, nós tivemos um problema, uma situação. Ou talvez quando nós tivemos uma crise econômica, we had an economic crisis, né? E aí você conta o contexto que nos levou that led us to, que nos levou e aí você conta o que aconteceu, ok? Aí você contou o contexto, você agora precisava de uma ação. Because of that, por causa disso, nós tínhamos que, we had to. Percebe? São pequenas estruturas que linkam e você vai preencher com a situação ali. Contexto, um cliente, uma crise econômica, uma feira de negócios, nós estávamos numa negociação, esse é o contexto. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos que, we had to, nós tínhamos que trazer esse cliente de volta, nós tínhamos que resolver esse problema, nós tínhamos que cortar custos. Vai para as frases específicas. Então, ação, so, então eu, because of that, por causa disso, eu, e aí você vai contar o que você fez, o que você fez. Primeiro, segundo, terceiro, coloque no máximo 3 passos, mas organize em passos, porque fica mais fácil contar a sua história. Firstly, secondly, and thirdly, E aí você, nesses 3 passos, você vai contar o que você fez. As a result, como resultado, we were able to, nós pudemos aumentar os nossos lucros, nós podemos aumentar nossa base de clientes, nós podemos abrir uma filial, nós podemos organizar, recrutar, resolver, e aí você conta o que você fez. Então você vai fazer o car, o action, que é o context, action and result, e no result você vai contar o resultado, tá bom? Treina 4, 5, 6 diferentes situações usando o car. Organiza suas frases, fala uma, fala outra. Quanto mais você fizer, mais você vai ficar seguro. Então, só voltando aqui, o que você vai fazer? Primeiro, aprenda a se apresentar. Fale sobre você. De preferência, use aquelas informações que vão ser interessantes para aquela pessoa com quem você está falando, ou para a empresa com quem você está falando. Fale sobre sua personalidade, fale sobre os seus estudos, fale sobre os lugares que você já trabalhou, né? Fale sobre os seus planos futuros, que é 1 ano, 5 anos, 10 anos, e comece a pensar sobre isso. É uma oportunidade de você se conhecer também, de você refletir aonde você quer chegar, quais são os seus propósitos, os seus valores, e o que você quer fazer. E por último, pense em 3, 4, 5 situações diferentes para você usar o CAR. Contexto, ação, resultado. Conte histórias, grave essas histórias, fale pro espelho, converse no máximo de situações possíveis. Fale com amigos, que conte sua história para amigos que falam inglês, para que eles possam te dar feedbacks, né? E te ajudar a melhorar a sua história. Quanto mais você conseguir falar em situações diferentes, você vai conseguir também ter a confiança, caso a pergunta seja um pouco diferente do que você se preparou, mas você consegue linkar essas histórias para trazer a resposta que você quer para aquela entrevista. Quanto mais você fizer, quanto mais você se imaginar fazendo, quanto mais estruturas você organizar na sua cabeça, melhor vai ser o seu desempenho na sua entrevista de trabalho, ok? Treine bastante, fale muitas vezes, porque é isso que vai levar a você ter o resultado que você precisa. Alright? Espero que essa dica tenha te ajudado e continue com a gente para outras dicas. See you, bye bye.